Boa noite, queridos! Está começando agora mais um programa Vida Ativa. Lembrando sempre que o nosso programa vai ao ar todas as segundas-feiras, de 18h30 às 19 horas. O programa Vida Ativa traz sempre um tema relevante para a sua família. Não saia daí! No programa de hoje, nós vamos falar sobre cefaleia. Que isso, doutora, cefaleia? Simplesmente dor de cabeça. Você sofre desse mal? A cefaleia, os principais mecanismos que a desencadeiam a dor, né? São vasodilatação, que é a dilatação das veias e artérias, inflamação, deslocamento e tração das estruturas sensíveis e contração muscular. Quando você contrai a musculatura da face, por exemplo, quando a gente chora, isso gera uma dor de cabeça. Existem vários tipos de cefaleia, que são classificadas conforme tipos e localizações. Temos as cefaleias agudas e generalizadas. São de início abrupto e curta duração. Por exemplo, a cefaleia causada pela hipertensão, que é a pressão alta, uma infecção no sistema nervoso central, por exemplo, a meningite, intoxicação por chumbo, pós-punção lombar, por exemplo, anestesia. Temos a cefaleia aguda e localizada, por exemplo, dor de dente. Nevralgia, que é uma dor no nervo, tem uma nevralgia do trigêmeo que dá uma dor intensa na face. Existe também a doença vascular oclusiva. Temos a cefaleia aguda e recorrente. São aquelas que ficam se repetindo. Por exemplo, uma clássica muito comum, a enxaqueca. A cefaleia disfuncional, que é aquela cefaleia de tensão, aquela dor do final da tarde que fica latejando nas têmporas. Tem a cefaleia desencadeada por uma hipoglicemia, que é uma baixa da glicose no sangue, por exemplo, após exercícios físicos. Enfim, são muitos tipos de cefaleia, de dor de cabeça. Em qual você se enquadra? Temos a cefaleia crônica progressiva, é de longa duração e cada vez mais forte. Por exemplo, tumor, abscesso, hematoma cerebral. Temos a cefaleia crônica não progressiva, é de longa duração, mas sempre na mesma intensidade. Por exemplo, a desencadeada por depressão. A desencadeada também pela osteoartrite cervical, que é um problema aqui, na coluna cervical, na região do pescoço. Defeito da junção temporomandibular, que é essa junção aqui, causa uma cefaleia desse tipo. Diante de tantos sintomas, como descobrir que tipo de dor de cabeça eu tenho? Primeiro, a sua história clínica é muito importante. A caracterização da dor, os tipos, os horários, o que precipita, o que piora, o que melhora, a evolução dessa dor. Se você tem antecedentes familiares para enxaqueca, qual a caracterização emocional, o temperamento, a ansiedade, se você é ansioso, realmente isso desencadeia a cefaleia. A dinâmica da família, os relacionamentos com os familiares, com os amigos, com os colegas, a situação escolar, a ansiedade familiar gerada pelo sintoma dor. Uma impressão geral. Bom, a gente tem que saber como é que está a pressão arterial, se o exame neurológico está ok, como é que está o teste de acuidade visual, ou seja, se está enxergando bem, como é que está a motilidade do pescoço, flexão, rotação, extensão, como que está, a articulação temporomandibular, se está estalando. Bom, e as crianças? Também podem sofrer desse mal? Claro que sim, e é muito comum. A dor de cabeça como sintoma isolado em crianças saudáveis nunca é evidência de tumor. No entanto, convém um segmento atento nos primeiros 4 meses, após o início da dor. Alerta! A cefaleia difusa, que é na cabeça toda, mais proeminente na região frontal e na região occipital, acompanhada de vômito matutino, que piora com tosse, com espirro, ao se espremer para evacuar, é uma cefaleia provavelmente grave. Alarme! Quando a dor vai piorando e a criança se torna irritada e letárgica. Cefaleia isolada não é sinusite. Sinusite no adulto dói, na criança causa tosse.
Enxaqueca e cefaleia de tensão somadas compreendem mais de 90% das cefaleias crônicas da infância. É preciso valorizar os antecedentes familiares positivos para enxaqueca. É preciso também valorizar a melhora com o sono e os intervalos assintomáticos. Isso reforça a suspeita de enxaqueca. Cefaleia de tensão é predominantemente vespertina, ou seja, à tarde. Dá uma sensação de pressão por uma faixa circular em torno da cabeça. É muito comum na criança ansiosa, principalmente na fase escolar. Enxaqueca e dor de cabeça de tensão, elas podem coexistir na mesma criança. Como posso saber se o meu caso é mais grave? Quais são as indicações para fazer uma tomografia? Primeiro, cefaleia mais sinais neurológicos anormais. Segundo, cefaleia que acorda a criança durante o sono ou matutina que vai piorando. Terceiro, cefaleia e convulsão no mesmo episódio. Quarto, enxaqueca em salvas, ou seja, episódios repetitivos e diários durante 1 ou 2 semanas. Quinta, cefaleia com mudança de comportamento, fracasso escolar ou redução da velocidade de crescimento. Nesses casos, é preciso procurar um neurologista, que vai solicitar uma tomografia ou uma ressonância magnética. O eletroencefalograma é de utilidade muito limitada. Bom, nós vamos dar uma paradinha para o nosso break comercial. E no próximo bloco, vamos receber uma convidada especial, que vai aprofundar num tipo de cefaleia muito comum, que é a enxaqueca. Fique conosco! O propósito eterno de Deus é você. É você como lugar para a habitação dele. A intenção de Deus é formar um corpo que se tornará a completa expressão de Cristo na Terra. O propósito não é algo que escolhemos, mas é determinado por aquele que nos criou. Sua tarefa é descobrir qual foi a intenção de Deus ao criar você. O nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro e cada casa uma extensão da igreja. Conquistando assim a nossa geração para Cristo, através de células que se multiplicam uma vez ao ano. Essa é a nossa visão e a nossa declaração de propósito. Conheça os caminhos para o sucesso da sua empresa. Transforme ações em resultados. Tática Comunicação com Estratégia. Taticacomunicação.com.br 3202-0221. Volta com o programa Vida Ativa. E a nossa convidada de hoje é a doutora Paula Zago, que é neurologista. Boa noite, doutora Paula. Boa noite. É um prazer recebê-la no nosso programa. Eu que agradeço.
O nosso público está curioso para saber mais sobre as enxaquecas. Por isso, a nossa convidada especial para se aprofundar no assunto. Doutora Paula, como podemos diferenciar as enxaquecas dos outros tipos de cefaleia? Pois é, Kênia, nós temos cerca de, mais de 100 tipos de dores de cabeça, dentre elas a enxaqueca. A enxaqueca não é a mais frequente, mas é a que mais os pacientes procuram a gente no consultório. E ela é uma dor de cabeça muito particular, porque ela tem uns sintomas característicos. Quais são eles? Então é uma dor de cabeça geralmente unilateral, que dói um lado só da cabeça. Geralmente a gente fala frontotemporal, aquela posição clássica que o paciente fica de apertar aqui a fronte. Uma dor de cabeça que lateja. A claridade incomoda bastante, o barulho incomoda durante a crise da dor. Tem muitas náuseas, muitas vezes até vômito também pela própria crise da dor. A dor, ela dura mais do que 4 horas e pode durar até 72 horas também. E ela piora com esforço físico, né? Então, são características que são inerentes à crise da enxaqueca e que diferencia ela de todos os outros tipos. A enxaqueca é hereditária? Na verdade, Kênia, a gente não pode falar em hereditário, porque quando a gente fala em hereditário, a gente tem uma carga genética, você tem uma explicação genética para isso. A gente sabe que a enxaqueca ela é muito comum nos componentes da mesma família, principalmente mulheres. Então é vó, sobrinhas, tias, filhos. Porém, a gente não pode falar que isso é genético, porque ainda não foi descoberto um gene para enxaqueca, exceto em um caso específico de enxaqueca, que a gente chama de enxaqueca hemiplégica familiar, que é quando a crise de dor de cabeça é acompanhada de paralisia de um lado do corpo. Esse sim foi descoberto um gene específico. Agora, para a enxaqueca comum, que é a mais frequente mesmo, não foi descoberto ainda nenhum gene. Então, assim, ela sim tem bastante frequência na família, mas então a enxaqueca não é genética. Doutora Paula, a enxaqueca tem cura? Certo. Isso é uma pergunta muito comum no nosso consultório, né? Os pacientes vêm com essa expectativa. E quando a gente fala que não tem cura, muitas vezes eles acabam desanimando. Mas a gente sabe que poucas doenças na medicina têm cura, né? A maioria tem controle, a pressão alta, a diabetes, problema cardíaco, e assim é a enxaqueca. Então a enxaqueca não tem a cura, é uma doença crônica para o resto da vida, só que tem controles, e controles que respondem... Excelentes, né? Respondem muito bem à medicação, né? Então o fato de não ter cura não é uma coisa ruim, né? Não é um sinal de mau prognóstico. Ok. E existe algum exame de imagem, existe algum tipo de exame para diagnosticar enxaqueca? Muitos vêm, é comum na enxaqueca, crises de moderada a intensa, a forte intensidade, né? Os pacientes vêm pedindo, implorando uma tomografia que juram que tem alguma coisa na cabeça que justifique essa dor. Mas não, a enxaqueca, o diagnóstico dela é clínico, não existe nenhum exame que dê esse diagnóstico pra gente. Então você pode estar com a pior dor do mundo, pode fazer uma tomografia, uma ressonância, uma cintilografia, um eletroencefalo, o que for durante a crise, todos eles vão vir normais, né? Então, o diagnóstico da enxaqueca é um diagnóstico que a gente fala de clínico, não existe exame que dê esse diagnóstico pra gente. Muitas pessoas sentem fortes dores de cabeça após comer determinados tipos de alimento. Será que isso é mito ou verdade? Pois é, Kênia, é muito comum isso acontecer e as pessoas falam que é uma dor de cabeça secundária a problema no fígado, que comeu alguma coisa que atacou o fígado e veio a dor de cabeça. Mas, na verdade, isso não é nada mais, nada menos do que a própria enxaqueca, né? A gente sabe que a enxaqueca, as crises da enxaqueca, elas têm os fatores desencadeantes. Dentre eles, e um dos mais fortes, é o fator alimentar. Então, tem certos alimentos que eles agem direto desencadeando a crise da dor. Por exemplo, alimentos com corantes, chips, refrigerante, esses salgadinhos, enlatados, embutidos, fermentados, né? Então a cerveja, o vinho, o leite, o queijo, muitos deles podem desencadear a enxaqueca. E assim como o alimento, a gente tem outros fatores também que desencadeiam. O estresse é um fator muito frequente, mas esse a gente não consegue trabalhar tanto. A gente sabe que a privação de sono, ou até mesmo um sono, quem tira o feriado para dormir muito, quem tem enxaqueca, se dormir um tempo a mais do que é habituado, pode acordar com dor de cabeça.
Então a gente fala que o paciente com enxaqueca ele tem que ter uma vida regrada. Não pode dormir menos, se não acorda com dor de cabeça. Se dormir mais, tem a chance de dor de cabeça. Se comer certos alimentos, vai dar dor de cabeça. E se deixar de comer, o jejum também precipita dor de cabeça. Então, a dor de cabeça relacionada ao alimento é a própria enxaqueca que é desencadeada por eles. Não tem nada de fígado, né? As náuseas e vômitos que vêm acompanhado fazem parte da própria crise de enxaqueca. Não tem nada de fígado aí. Doutora Paula, muitas pessoas andam sempre com um remedinho de dor de cabeça na bolsa. Inclusive eu, mas eu sou médica, eu posso. Mas muitos leigos se automedicam. Qual é o problema disso? Então, Kênia, o fato de você ser médica não descarta o fato de você estar errada também, né? Então, assim, é importante sim abortar a crise da dor de cabeça logo no início. Então, ter a medicação na bolsa sim é importante, só isso não descarta o fato de precisar de tratamento. Porque a gente fala na neurologia que na enxaqueca dor gera dor. Então, quanto mais crise você tiver, maior a tendência de ter mais crises e isso ficar mais difícil de tratar. Fora que ficar tomando analgésicos comuns ou medicamentos que são específicos para a crise da enxaqueca, com mais frequência você tomar, existe a chance que a gente fala de uma dor de cabeça secundária a abuso de analgésico. Então você vai se transformar no segundo tipo de dor de cabeça. Aí vai ficar mais difícil ainda de tratar. Então, por mais que muitas crises respondam sim à medicação analgésica, é necessário o tratamento sim, para evitar a dor. Então são dois tipos de tratamento. O tratamento da crise e o tratamento profilático, ou preventivo de crise. Esse sim é muito importante. Porque se não tratar, a tendência é piorar. Tá vendo? Médico também faz arte de vez em quando. Pois é, não saia daí. Nós vamos para o nosso break comercial e voltamos no terceiro bloco ainda com a doutora Paula Zago. O propósito eterno de Deus é você. É você como lugar para a habitação dele. A intenção de Deus é formar um corpo que se tornará a completa expressão de Cristo na Terra. O propósito não é algo que escolhemos, mas é determinado por aquele que nos criou. Sua tarefa é descobrir qual foi a intenção de Deus ao criar você. O nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro e cada casa uma extensão da igreja. Conquistando assim a nossa geração para Cristo, através de células que se multiplicam uma vez ao ano. Essa é a nossa visão e a nossa declaração de propósito. Conheça os caminhos para o sucesso da sua empresa. Transforme ações em resultados. Tática Comunicação com Estratégia. Taticacomunicação.com.br 3202-0221.
propósito eterno de Deus é você. É você como lugar para a habitação dele. A intenção de Deus é formar um corpo que se tornará a completa expressão de Cristo na Terra. O propósito não é algo que escolhemos, mas é determinado por aquele que nos criou. Sua tarefa é descobrir qual foi a intenção de Deus ao criar você. O nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro e cada casa uma extensão da igreja. Conquistando assim a nossa geração para Cristo, através de células que se multiplicam uma vez ao ano. Essa é a nossa visão e a nossa declaração de propósito. Estamos de volta com a doutora Paula Zago, que é neurologista e está discorrendo para nós sobre as cefaleias, principalmente a enxaqueca. Mas existe uma preocupação muito comum quando a cefaleia é forte, quando a dor de cabeça é muito forte, as pessoas sempre associam a tumores ou a aneurisma cerebral. Doutora Paula, isso procede? Na verdade, Kênia, a minoria dos casos de dores de cabeça muito fortes são associados à doença cerebral mais grave, como o tumor e aneurisma. Não só dor de cabeça muito forte, qualquer tipo de dor de cabeça. Menos de 10 ou 5% das dores de cabeça tem um substrato grave por trás. Como a gente já discorreu bastante no último bloco, a dor de cabeça, a enxaqueca, ela gera uma dor de cabeça que pode ser muito forte, por vezes incapacitante. Agora, o tumor em si, muitas vezes a dor de cabeça que ele cursa é uma dor de cabeça leve, né? Então, para ser sinal de gravidade, não precisa ser uma dor de cabeça muito forte. O tumor, ele vai dando dor de cabeça porque vai crescendo uma coisa dentro da cabeça que não tem mais para onde crescer, não tem espaço para crescer. Então, vai aumentando a pressão dentro da cabeça, que a gente chama de hipertensão intracraniana. Então, é uma dor de cabeça que vai aumentando ao longo dos dias, geralmente ela é leve, mas ela é contínua, ela piora com esforços. E já o aneurisma, esse sim, pode se apresentar com uma crise de dor de cabeça muito forte, mas é uma dor de cabeça que a gente fala inédita, né? Nunca tive nenhuma dor de cabeça, de uma hora para outra vem uma dor de cabeça insuportável, a pior dor de cabeça do mundo. Isso é preocupante. Mas, no geral, dor de cabeça muito forte não é sinal de gravidade. Pelo contrário, né? Pode ser simplesmente uma enxaqueca que é de fácil tratamento. Doutora Paula, quando então eu devo me preocupar e pensar, será que eu tenho um aneurisma cerebral? Certo. Então, assim, o aneurisma, ele vai se apresentar como dor de cabeça na situação mais grave, que é quando rompe, né? O aneurisma é um saquinho que forma no vaso, na artéria, como se fosse um cano que forma um saquinho em volta. Aí isso rompe e vai sangue para dentro da cabeça. Essa é a forma mais grave, essa se apresenta com dor de cabeça. Os aneurismas que não rompem, eles raramente são sintomáticos, né? Então, existem outros sintomas, né? Às vezes começa a ver duplo, às vezes a bolinha do olho pode dilatar como sinal, mas isso é coisa para neurologista, né? Que pode demonstrar o aneurisma. Mas, no geral, a gente só investiga aneurisma para quem tem uma história familiar muito importante, né? Então, tem que ter mais do que 2 membros de primeiro grau acometidos para justificar uma investigação de aneurisma. Por quê? Se a gente for pedir exame de aneurisma para qualquer dor de cabeça, é muito frequente na população os aneurismas assintomáticos pequenos, né? Então, até 5 milímetros que a gente tem do aneurisma, não tem necessidade de tratamento. Então, se eu for pegar qualquer um e pedir exame e descobrir que tem um aneurisma, a pessoa vai viver o resto da vida sabendo que tem um aneurisma e que não tem indicação de tratamento. Então, existe um tabu muito grande em relação ao aneurisma. Por isso que a gente não tem que investigar em todo mundo, porque se for investigar, vai achar. E a minoria vai precisar de tratamento. Então, a pessoa vai viver o resto da vida sabendo que tem um aneurisma na cabeça e achando que vai morrer por causa daquilo, né? Então, a gente só tem que investigar aneurisma em casos particulares.
E a nossa sociedade já é ansiosa sem um fato concreto. Se nós dermos para o paciente um fato concreto, que é saber que ele tem um aneurisma, ainda que o neurologista fale, não, preocupa não, esse aneurisma seu é tranquilo, quem é que vai viver tranquilo sabendo que tem um aneurisma? Realmente, não procura o que você não quer achar. Exatamente. É o caso, por exemplo, do Alzheimer, né? Para que procurar saber se você vai ter Alzheimer mais para frente se a gente não tem um tratamento para isso? Não tem o que fazer. Então, seria a mesma coisa do aneurisma. Para que eu vou dar um diagnóstico que você tem um aneurisma pequeno se a gente não vai fazer nada por ele? E só vai te trazer ansiedade por isso. É verdade. Né? Então, só tem que investigar casos que tenham necessidade. É verdade. Tem um versículo na Bíblia, em Mateus 6, que fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Para que basta ao dia o seu próprio mal? Ou seja, preocupa com o problema de hoje. Não vamos procurar problemas. Vamos resolver os problemas que já existem hoje. Isso realmente é uma boa dica. Voltando ao alemão, o Alzheimer, como que nós podemos... digamos que uma pessoa tem a mãe com Alzheimer, a tia, várias pessoas na família. Teria alguma forma dela evitar de desenvolver essa doença? A questão da preocupação com Alzheimer é algo muito frequente mesmo, de consultório, né? Então os pacientes ficam muito ansiosos com isso, principalmente se tem muitos casos na família. O fato é que o Alzheimer ele é uma doença degenerativa e é relacionada à idade, né? Então quanto mais avançada a idade, maior a chance do Alzheimer. Tanto que acima dos 90 anos de idade é cerca de 10% a chance de risco de Alzheimer. Até o momento, a gente não tem nenhuma medicação que evite a evolução para o Alzheimer. E os tratamentos que nós temos atualmente são tratamentos que evitam a progressão, que reduzem a progressão, né? Então vai progredir, independente de tratamento, só que com tratamento ele progride mais lentamente. E não existe nada que nós façamos que possa prevenir. Na verdade, nenhuma medicação. O que fazer para prevenir o Alzheimer é o que a gente fala, ter uma vida saudável, né? Uma vida ativa. Então, é praticar atividade física. Quem pratica atividade física tem menor chance de evoluir ou evolui mais tarde. É ter uma alimentação saudável, tratar pressão alta, diabetes, colesterol, que isso daí vai lesando os vasinhos. E lesão de vasinho vai dando pequenas isquemias no cérebro, aumenta a chance de demência mais para frente. É você trabalhar o seu cognitivo, tentar ter atividade cognitiva, que a gente fala. Não é incomum pacientes que sempre trabalharam a vida inteira aposentarem, entrar em depressão e depois da depressão já abrir um quadro de Alzheimer, né? Então, a pessoa que está em atividade, mesmo cognitiva, isso é muito importante. Então, aposentou, continua fazendo algum tipo de atividade, algum trabalho nem que seja voluntário, um trabalho metade do dia, meia carga horária. Isso é importante também para a sua saúde mental e cognitiva. Mas tratamento eficaz a gente não tem. Viu como é que é bom ter uma vida ativa? Então, nós queremos agradecer, doutora Paula, foi ótimo, realmente, assim, tenho certeza que o público desfrutou dessa entrevista. A doutora Paula, gente, ela é membro da Academia Brasileira, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia e muito em breve, eu já estou sabendo, vai ser membro da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Portanto, se você se encaixou em algum dos sintomas que nós falamos aqui, marque uma consulta com o neurologista. Obrigada, Paula. Kenny, eu que agradeço, foi um imenso prazer estar aqui. São perguntas frequentes de consultório, eu espero que tenha sido proveitoso para vocês também. Que pena, nosso programa chegou ao fim. Eu espero que realmente você tenha aproveitado. E eu te aguardo na próxima segunda-feira, com o nosso programa Vida Ativa, de 18h30 às 19h. Até lá! Venha
descobrir o seu lado artista. A oficina de atores Abel Santana na Praia do Canto oferece vários cursos para todas as idades. Iniciação teatral com prática de montagem, interpretação para TV e cinema, oratória e teatro com ferramenta pedagógica. Descubra como o teatro ajuda a vencer a timidez, melhorar a comunicação, a autoestima, a criatividade e o convívio social. Ligue 3082-7855 ou acesse abelsantana.com. O teatro ajuda a melhorar a sua vida.